De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a deputada Jó Pereira, do PMDB, ela que nos fala, não é, sobre essa reflexão que se torna bem mais expressiva no mês da mulher, falando das ações, como parlamentar, também uma avaliação da conjuntura política, econômica, social aqui de Alagoas e do país ao qual estamos inseridos, né? Deputada, ainda em relação ao FECOEP, uma questão relacionada à alimentação escolar, que foi amplamente também discutida aqui no plenário da Assembleia. A defesa de que a composição dos produtos que são parte da merenda escolar tenha uma prioridade na compra desses produtos para os produtores de Alagoas. Como está essa situação? Como a senhora entende essa discussão? Veja, dentro do FECOEP nós temos, Gorete, alguns programas, alguns projetos que priorizam a agricultura familiar no estado de Alagoas. E eu gostaria de, antes de adentrar na temática merenda escolar, os recursos do PENAI, de falar da importância da agricultura familiar para o nosso estado. Nós temos 102 municípios alagoanos, dos quais 80% tem como base econômica a produção agrícola que vem diretamente da agricultura familiar. Outro dado que a gente pode ressaltar com relação à produção desses agricultores é a diversidade. Os grandes produtores dentro do estado de Alagoas, eles produzem 90% da produção dos grandes produtores é cana-de-açúcar e pecuária. Então, fica para os pequenos agricultores do nosso estado abastecer a mesa do alagoano, com toda a diversidade de frutas, verduras, legumes. Hortaliças. Então, efetivamente, no estado de Alagoas, a gente pode dizer que se o campo não planta, a cidade não come. Porque é o agricultor alagoano que, do dia a dia, no sol a sol, o agricultor familiar é que põe o alimento na mesa dos alagoanos. E dentro desse contexto, nós precisamos priorizar e fortalecer a agricultura familiar no estado de Alagoas. E para que ela seja fortalecida, uma das ações seriam assistência técnica e extensão rural. Muitos desses agricultores não têm acesso à tecnologia agrícola existente hoje, ou seja, equipamentos agrícolas que facilitariam o plantio e a colheita. Para serem mais competitivos, exatamente, e aumentar a produtividade. Equipamentos agrícolas, insumos, técnicas agrícolas que, por si só, já proporcionariam um aumento da produtividade, E a organização desses agricultores em células, associações ou cooperativas que possibilitariam, inclusive, a industrialização de alguns desses produtos. Então, a gente precisa investir em assistência técnica e extensão rural. Nós que somos carentes de industrialização, exatamente. E a gente pode, inclusive, depois tocar nesse assunto com relação à monocultura da cana-de-açúcar, que está passando por um momento muito crítico. Por essa crise, exatamente. E aí, nesse contexto, outra ação que nós precisamos fortalecer essa agricultura familiar é tirar do contexto da comercialização o atravessador. É dar a esse agricultor a possibilidade de um mercado que ele possa, por si só, ser melhor remunerado com a venda da sua produção agrícola, a venda direta. E isso é possível abrindo o mercado que nós chamamos de mercado institucional, ou seja, o mercado governamental do governo do estado, dos municípios alagoanos. E as vias para essa compra governamental? Hoje, os municípios alagoanos, diante da obrigatoriedade, inclusive legal, existe uma legislação federal que obriga que o recurso destinado pelo FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o recurso do PENAI, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, 30% desse recurso obrigatoriamente tem que ser comprado, adquirido da agricultura familiar. Ocorre em Alagoas? Em Alagoas, os municípios alagoanos já avançaram muito nesse sentido.
Tem municípios que já executam, eu gostaria de citar aqui o caso de Limoeiro de Anadia, que já executa mais de 100% do recurso do PENAI, comprando na agricultura familiar daquele município. E nós podemos ver o benefício disso andando na zona rural de Limoeiro de Anadia. Você vê o pequeno agricultor, todo pequeno agricultor lá tem o seu carro próprio, casa própria, a casa é arrumadinha, você tem uma moto, o filho está fazendo faculdade. Então, isso é importante para dar condição ao homem do campo, para fortalecer o seu convívio no campo e assim ele não vem para as cidades fazer o inchaço urbano, que é o que nós estamos vivenciando hoje na cidade de Maceió. E aí, os municípios já conseguem executar, alguns municípios um pouco menos, outros um pouco mais, mas o estado de Alagoas ainda não executa os 30% dos recursos do PENAI. E tem uma capilaridade boa, não é? Exatamente, eu acho que deve chegar em torno de 8 milhões de reais de compra da agricultura familiar. Isso é injeção de recurso na economia alagoana interna para aqueles que efetivamente produzem e que é necessário esse incentivo. Exatamente. E aí existe uma obrigatoriedade legal, e como existe essa obrigatoriedade legal, na época que discutimos o orçamento, ano passado, eu fui autora de uma emenda ao orçamento que destinava 30% do orçamento para a compra direta à agricultura familiar. Infelizmente, a emenda foi vetada, vai ser apreciada e analisada por esta casa nos próximos dias, deve estar na Comissão de Constituição e Justiça, e nós vamos sim convencer, tenho certeza, os outros pares a aprovar e derrubar o veto governamental para que esse benefício chegue ao agricultor alagoano e a gente possa abrir as portas do mercado institucional. Em outra mão, nós temos as cestas nutricionais, que estarão sendo retomadas, o processo já foi encaminhado para a Angesp e o governo do estado abriu, dentro das cestas nutricionais, o espaço da agricultura familiar. 8 produtos. Linkado, né? 8 produtos da cesta alagoana vai vir diretamente da agricultura familiar. Perfeito. A farinha, o leite de coco, o arroz. Isso é muito importante, né? É um mercado institucional. E aí a gente tem esse contraponto. Vamos sim continuar fazendo questão de que o recurso do PENAI seja utilizado para incentivar a nossa agricultura familiar. Deputada Jó Pereira, infelizmente o nosso tempo está no final. Temos 2 minutos ainda. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco da expectativa da realização dessa audiência pública. Há também uma proposta de realizar outras audiências mais relacionadas aos 200 anos de Alagoas e essa mais próxima da segunda-feira, que vai trabalhar justamente a discussão sobre as mulheres. Eu gostaria que a senhora finalizasse nossa entrevista falando sobre essas audiências, digamos assim. Na segunda-feira nós vamos iniciar uma rodada de audiências públicas. A Assembleia Legislativa está levando 200 anos de Alagoas, né, refletindo os 200 anos de Alagoas. E a primeira audiência da rodada será a das mulheres, né, que irá discutir 200 anos, mulheres, lutas e conquistas. Nós vamos historiar o que aconteceu nesses últimos 200 anos, traçar um panorama atual da rede de proteção à mulher, um panorama atual da violência contra a mulher, principalmente contra a mulher negra. Iremos traçar um panorama, um ponto de partida para avaliarmos e monitorarmos os próximos anos. E aí vamos, dentro desse contexto, definir quais são os desafios que precisamos enfrentar. Então, diante da importância do tema, eu convido a todas as mulheres alagoanas, a todas aquelas que se sentem parte e que se sentem fortes, mas com todas juntas, que venha participar dessa audiência para que nós juntas possamos construir um mundo cada vez melhor e mais justo para os nossos filhos, sejam eles homens ou mulheres. Deputada, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Gorete, uma boa tarde a todos e vamos no caminho da vida sempre dizendo, né, ou abre alas que nós mulheres queremos passar.
pela paz, sobretudo. Pela paz, pela justiça. Exatamente. Obrigada e até nosso próximo programa. Frente a Frente, aqui com você também.